Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um relato de experiência mística, mais um registros místicos aqui. Hoje eu vou fazer um relato de projeção psíquica que se chama O Dinossauro. Nessa época foi um pouco depois de Descolando do Corpo, tá? Que foi o episódio passado. Depois que eu descolei do corpo, naquela ocasião, eu passei a estudar em um colégio, que ele era um colégio, cara, deixa eu ver se eu consigo desenhar, contextualizar essa história bem rapidinho, tá? Que ele era um colégio chamado Colégio Batista Santos Dumont. Era um colégio batista, tá? Naturalmente, como o nome diz. E uma coisa que eu achava bem interessante eram essas colunas que tinha, parecia um templo grego, cara. Um colégio cristão parecia muito pagão. Eu olhei assim, cara, isso é um templo grego, que fachada clássica interessante, né? O povo se apropria mesmo, né? E aí eu disse, poxa, que legal, vamos lá, né? E aí o que acontece? Nessa época, como eu disse, eu tinha saído de uma fase muito louca, muito rebelde, e eu estava me aquietando um pouco mais, eu estava começando a gostar mais de estudar, eu estava começando a querer prestar atenção na aula, a fazer anotação no caderno e tal. Isso foi no primeiro ano do ensino médio, tá? No primeiro ano do ensino médio. Aí o que aconteceu, cara? Nesse colégio eu conheci um cara. Eu na época não tinha muitos amigos, né? Os meus amigos eram mais amigos do meu irmão. Eu sempre andei muito junto com meus irmãos, tá? Meu irmão mais velho, o Lucas, e a galera lá do prédio, do Curumim, que a gente morava. Então, era uma galera mais velha, que eu sempre andava junto e era, né, já me envolvia naquelas saídas noturnas, bebida, tal, aquela curtição. E aí o que acontece? Eu ficava chateado porque eu não tinha um amigo meu, só meu, né? Um amigo realmente meu, era dos amigos dos meus irmãos. E eu era sempre o caçula, né? Eu era sempre o mascote, né? O pequenininho que ficava ali no meio da galera. Era uma situação bem chata, mas eu gostava, eu preferia estar ali com os punk metaleiros do que estar junto com as crianças da minha idade, com os adolescentes da minha idade. Eu não via graça, né? Inclusive tinha um grupo de... A gente formou um grupo punk que se chama Cães Socialistas, mas isso é uma outra história que fica para um outro episódio, tá? Os Cães Socialistas, eles são uma história à parte, tá? Mas nessa época já não existia mais os Cães Socialistas e a gente já estava vivendo uma vida mais quieta, né? Eu estava procurando viver uma vida mais calma, mais tranquila. Tava curtindo videogame, essas coisas assim, né? Que era Nintendinho, tava passando do Nintendinho pro Super Nintendo na época. E aí o que acontece? Nessa sala do primeiro ano do Colégio Batista, eu fiz grandes amizades, né? Uma dessas amizades, deixa eu ver se eu consigo desenhar a galera aqui. Me perdoe, né? Uma, de, uma, de, uma dessas amizades, meu irmão, desenhar essa galera de cabeça vai ser quase impossível, meu irmão. Missão impossível. Tinha um cara que ele era o Vitor Barreto, cara. Ele tinha uma sobrancelha grossa assim. E ele tinha um riso assim, acho que ele tinha uma covinha também assim, cara. Um olho meio fechadinho, não sei se ele era meio chinês, o que ele é. Não era chinês, não. Mas ele tinha um olho meio fechadinho assim, um cabelo bem curtinho e tal. Que era o Victor Barreto. O Victor Barreto tinha um problema do coração. Pouco tempo depois ele morreu. E aí o que acontece? O Victor Barreto, ele era amigo de
De uma menina, cara. Lá vou eu falar dos meus amores da adolescência, mas vamos lá. De uma menina que era a Ana Paula. A Ana Paula, cara, era uma figura que eu tinha um crush, mano. Eu era doente por essa menina, mas sempre foi uma coisa platônica, né? Eu tô falando aqui, eu tô contextualizando. Se vocês não gostam muito dessa parte do contexto, me avisem, cara. Me avisem aí no comentário. Não, pô, fala logo da projeção, pô, ficar falando de amor platônico. Porra, o que isso tem a ver, meu irmão? Não, mas calma que a gente chega lá, mano. Isso aqui tudo é um contexto. Eu acho que do meu ponto de vista, acredito que é uma forma de entender melhor o fenômeno da psico, né, da projeção psíquica, tá? Não é só falar, eu vou começar contando a história, sair do corpo. Não, pô, peraí, cara. Talvez eu esteja errado. Aí você me dizem aí. A Ana Paula tinha um cabelinho assim, ó. Enroladinho assim, mano. E era um cabelinho lourinho, mano. Era um cabelo lourinho, encaracoladinho assim. Ela não andava nua na escola, não. Ela andava com a farda que todo mundo usava. Ela tinha esse cabelinho assim, ó. Era tipo a menina popular, tá ligado? Bem bonitinha, cara. Era meio bochechudinha assim. Tinha um queixinho bem pequenininho. E ela tinha um rosto bem redondinho assim, sabe? Poxa. Tá pra desenhar assim na raça, em 5 segundos, tá realmente difícil, Ana Paula. Sinto muito. Ana Paula até hoje tá por aí. Nunca mais falei com ela, não. Aí o que acontece? Ela tinha aquele narizinho arrebitadinho assim de bonequinha, sabe? Era bem branquinha, com aquela boquinha bem vermelhinha, brilhante, assim, cor de cereja. Eu acho que era o gloss que ela usava. Ninguém tem uma boca dessa naturalmente, não. Aí tá. Ela era toda assim, né? Com aquele cabelinho assim. Parecia uma poodle, tá ligado? Rosa, assim. Rosa não. Lourinha, assim. Um louro bem clarinho. Tá? Beleza. E aí, além disso, eu ia desenhar o cara principal da história. Mal sobrou espaço. Me desculpa aí. Aí tinha um outro cara que realmente eu fiz amizade com ele, que é o tal do Marcelo. O famoso Marcelo, Marcelovski. Vou fazer uma curva sensual aqui na Ana Paula, só pra tirar onda. Aí a gente tinha aqui o Marcelo. O Marcelo, ele era parecido com a Ana Paula em alguns aspectos. Ele é branquinho, tinha um rosto meio arredondado também assim, queixinho assim. Agora o Marcelo usava um óculos, cara, até hoje usa. Mas eu lembro que era um óculos grande, pô. Proporcionalmente assim, sabe? Ele tinha o nariz meio batatudo assim de leve. E ele tinha o cabelo lisinho assim, meio crescidinho assim, tá ligado? Aquele cabelo meio desleixado, meio bagunçado assim, meio crescidinho assim. Aí o Marcelo, cara, o que aconteceu? Eu fiz amizade com ele muito rápido, porque a gente foi num show de metal lá, enchemos a cara e a gente começou a conversar sobre música clássica, enfim. Eu virei amigo do Marcelo, resumindo. A gente curtia xadrez, música clássica, filosofia. A gente se achava o máximo, né? Até hoje a gente se acha o máximo.
Aí o que acontece? Marcelo mora em Fortaleza ainda, né? Eu moro aqui em Recife, mas a gente tá sempre se falando. Aí o que que acontece? O Marcelo, a gente vivia, ou eu ia pra casa dele, dormia lá, ou ele ia pra minha casa, dormia cá, não sei o que e tal. E aí teve uma história que era de uma casa mal assombrada. Essa história da casa mal assombrada é o seguinte: a minha avó, a minha avó que morava em Olinda, ela terminou vindo pra. Deixa eu fazer aqui. A gente morava na cidade 2000, tá certo? Cidade 2000, cara, era um bairro simples, né? Até hoje é um bairro simples, de periferia, que fica perto das dunas ali, certo? Perto do Papicu, que é um bairro nobre, mas é um bairro mais simples, perto de um bairro mais nobre, vamos dizer assim. Aí o que que acontece, cara? Uma coisa muito marcante na cidade 2000 eram as ruas eram bem estreitinhas, cara, coladas uma na outra, assim, sabe? As ruas eram bem estreitinhas e tinha as casas eram coladas uma na outra, não tinha espaço entre uma casa e outra, eram casinhas assim coladinhas uma na outra, grudadinhas, sabe? E a casa da gente tinha uma escada assim, aí tinha um portão aqui do lado de dentro, aí aqui tinha uns combogós assim, vamos lá, Ponzo. Aí pronto, eu morava nessa casa aqui. Tinha uns combogó, meu irmão. Pô, pra desenhar esse combogó agora, acho que era uma bola com um X no meio, um negócio assim. Era um combogó assim, mais ou menos, eu acho. E aí o que que acontece? O Marcelo foi lá e nessa época tinha essa história da casa mal assombrada da minha tia Neném. Essa casa mal assombrada, cara, ela a história era a seguinte: minha tia, minha avó tinha vindo com as minhas tias, com algumas tias velhas, né, amigas dela, e a minha tia Neném, que era filha dela, irmã da minha mãe. E elas estavam morando nessa casa alugada, que elas encontraram barato para alugar lá perto de casa. E tinha esse rumor de que a casa era mal assombrada. E elas tinham feito um empreendimento de costura, mas esse empreendimento de costura não estava dando certo porque elas ficavam com medo do fantasma, ficavam com medo do espírito e tal. E o meu padrasto, né, que sempre foi materialista, né, comunista, ateu e tal, ele achava um absurdo, né? Não, você vai deixar uma coisa que está dando certo porque você tá com medo de espírito, essas coisas não existem e tal. Aí minha mãe disse, não, elas vêm, é negócio, não aguenta mais, não sei o quê. E aí a minha avó foi embora. E nesse dia que o Marcelo estava lá, a minha tia tinha ido dormir aqui em casa, entendeu? A minha tia tinha ido dormir aqui em casa. E aí o que que acontece? Terminou que eu fiquei sem ter onde dormir. Eu fiquei sem o meu quarto. E o Marcelo tava indo para lá. Aí a minha mãe disse, não, você dorme lá com o Marcelo, na casa mal assombrada. Eu disse, tá, beleza. Eu, na hora nem liguei, eu achei até interessante, né? Eu disse, pô, vamos lá, vamos ver essa casa mal assombrada, Marcelo. Ele disse, bora, oxi, vamos embora. Aí eu disse, meu irmão, já que a casa é mal assombrada, vamos aproveitar e fazer vamos aproveitar e fazer uma tabuíja, pô. Vamos lá, a gente faz uma brincadeira do copo lá, pô. Aí o Marcelo, bora. Aí o que eu fiz? Eu peguei um papelão, recortei, escrevi as letras assim no papelão
e recortei, né? Peguei uma canetinha lá, um hidrocor do meu irmão mais novo, o Fábio. Aí eu recortei o papelão com as letrinhas. Aí fui com o Marcelo, a gente fumava cigarro pra caramba, velho. Eu fumava, era mais de uma carteira por dia ali também. Aí a gente se arrumou, pegou as coisas da gente e pá, fomos lá. Fomos em direção a passar a noite na casa mal assombrada, né? Isso aqui é a casa onde eu morava. Vou desenhar aqui. Eu lembro que tinha uma igreja do outro lado da rua. A igreja católica ficava ali do outro lado da rua. Tem uma rua aqui na horizontal. Aí eu e Marcelo nós saímos e fomos em direção ao nosso destino. A casa mal assombrada, cara, ela era bem interessante. A gente quando chegou lá, antes, é claro, a gente passou no mercadinho que tinha conta. Tinha uma conta lá no mercadinho. E eu sempre pegava tudo que eu queria lá, né? Eu era viciado em biscoito de coco. Eu comia biscoito pra caramba, eu não sei como eu não engordava. Às vezes eu deixava de almoçar só pra comer biscoito de chocolate, biscoito de coco. Olha, adolescente faz cada besteira na vida, viu? Vou te contar. Aí o que que acontece? A gente a gente pegou uma Coca-Cola, um biscoito, uns cigarros e tal, e a gente foi passar a noite lá. O pior é que a gente não levou lençol nem nada, porque parecia que tinha alguma coisa lá ainda na casa. Quando a gente chegou, meu irmão, a casa mal assombrada, meu irmão, era uma casinha assim, ó. Era uma casinha tão simples, bicho, que eu me lembro, era só uma porta. Tinha outras casas do lado, né? Mas a casa era assim, meu irmão, era uma porta e janela, velho. Não tinha muita sofisticação, não. Eu lembro que tinha uma fachada. Essa fachada ela tinha um adornozinho aqui em cima, cara. Era alguma coisa assim, ó. Um losango, alguma coisa assim. Eu lembro que tinha um adorno, ela não era 100% lisa não, a fachada. Tinha um adornozinho de leve. Não lembro se tinha aqui em cima também, talvez tivesse. Sabe? Mas uma coisa que me marcou quando eu cheguei lá, tinha uma calçadinha aqui. E aqui tinha outras casas mais ou menos no mesmo padrão. Quando eu cheguei lá com o Marcelo, eu lembro que eu senti uma coisa muito legal que foi pegar essa chave, né? Eu achei que foi um voto de confiança massa que depositaram em mim, sabe? Porque eu tinha 15 anos, tinha fama de ser todo malucão. Parece que o Chiquinho ele já tinha ido passar um dia nessa casa quando ela estava vazia. E aí ele tinha dito que o lugar era meio barra pesada, assim, que o clima era pesado. Mas na hora, sabe? Eu lembro que quando a gente chegou, tava anoitecendo já. Tava aquele crepúsculo assim, sabe? Meio dramático assim, com os raios de sol e tal. Aquele restinho de sol, sabe, se pondo. Tem até uma sombra aqui projetada. Os desenhos hoje estão um pouco mais sofisticados. Me acostumando. Tá, aí a gente chegou, tá? Na Casa Amarela, que dizia, na Casa Amarela Mal Assombrada de Neném. O nome completo da casa era esse, era Casa Amarela Mal Assombrada de Neném. Tá? Neném é a minha tia, irmã da minha mãe. Essa minha tia no futuro iria dando a de Gabriel Garcia Marques aqui, né? Muitos anos depois, esta minha tia Neném
se casaria com o meu padrasto Paulo após a separação é, dele da minha mãe. Bom, detalhe, né? Talvez desnecessário. Aí o que que acontece? Continuando a história. A gente chegou na casa mal assombrada. E aí o que que acontece, cara? Essa casa mal assombrada, bicho, deixa eu ver. Ela não tinha nada demais, meu irmão. Ela tinha uma sala assim, era uma sala grande. Ela parecia maior por dentro do que por fora. Parecia uma Tardes, né? Assim, ela parecia maior por dentro do que por fora, cara. Ela entrava assim, tinha um corredor aqui. Esse corredor dava uma quebrada aqui. Essa sala ela dava uma quebrada aqui. E aí tinha uma porta aqui. Pô, deixa eu silenciar que o negócio tá apitando, meu irmão. Esse negócio não para nem pelo amor de Cristo, bicho. Eu vou ter que fazer Deixa eu fechar aqui. Às vezes o único jeito é fechar. Tá. Aí tinha uma porta aqui. Essa porta ela dava pra cozinha. E eu lembro que a gente tinha uma rede. Essa rede ela é muito importante. Tinha uma rede pendurada aqui. Que coisa que cearense gosta é rede, viu? Isso não é preconceito não, isso é a pura realidade. Pense num bicho para gostar de uma rede, é o tal do cearense. Aí tinha uma rede aqui. Uma coisa assim, mais ou menos assim. Tá? E tinha um colchão aqui. Tinha um colchão. Eu acho que esse colchão tava aqui nesse canto. Tinha um colchão e uma rede. Já era o bastante. Um ficava com o colchão, outro ficava com a rede. E a gente não levou lençol, escova de dente, não levou. Não levou nada, velho. Só foi com a roupa do corpo mesmo. Aqui tinha uma cozinha, aí você entrava aqui do lado de dentro tinha um banheiro. Dentro desse corredor, você entrava nesse corredor aqui, tinha um banheiro e tinha os quartos, né? Aí tá. Aí isso aqui ele entrava aqui, ó. Entendeu? Tinha um L aqui. Aí o que que acontece? Isso aqui era o cenário geral da casa. Quando a gente chegou, sim, uma coisa importante. Você está vendo aqui a casa? Uma coisa que me marcou muito foram as manchas. Ela tinha muitas manchas de chuva. Ela parecia ter mais manchas de chuva do que as outras casas que estavam do lado. Essas manchas que ficam assim, que parecem aquela coisa melancólica assim que vai descendo, sabe? Aquela sujeira que parece um choro assim. Isso me marcou muito. Eu disse, que estranho essas manchas. Mas não eram manchas incomuns, não. Eram manchas que você vê em qualquer casa que está mais ou menos largada, mais ou menos abandonada. Ela estava mais manchada que as outras casas, ela podia só estar mais tempo sem ser cuidada, né? Sem ter a pintura. E aí o que acontece? Dentro da casa não tinha nenhuma mancha, né? A casa estava bem pintada, bem conservada, mas não tinha nada, tinha sido tudo retirado dentro da casa. E aí o que acontece? Eu e o Marcelo, nós passamos a ficar conversando, trocando ideia, passando o tempo. Eu deitei na rede e ele sentou aqui, a gente ficou conversando. Deixa eu botar logo aqui na rede.
Eu ficava conversando com ele, eu estava sentado aqui na rede. Ele ficava sentado aqui no colchão, no chão. E a gente ficava conversando e tal. E aí durante esse período, cara, a gente teve sensações muito estranhas. A gente ficava tendo sensação de arrepios, a gente ficava tendo sensação de... Eu estava sentindo principalmente arrepios. E eu estava sentindo aquele clima meio estranho, cara. Como se tivesse algo vibrando no ar, sabe? Como se tivesse uma certa densidade no ar. E de vez em quando batia aqueles arrepios assim. Mas eu resolvi encarar com naturalidade, né? Aí eu dizia, aí Marcelo, não sei o que, ele, vixe, não sei o que lá e tal. Aí assim, a gente ainda não tinha muita cultura, na verdade não tinha nenhuma cultura ocultista, né? A gente não sabia direito o que estava, se isso era um sinal, se não era, enfim. E aí terminou que a gente disse, não, deixa pra lá, vamos. Né? Aí a gente foi no banheiro, ficou tomando uma Coca-Cola, fumando cigarro, de boa, passou o tempo e tal. E aí comemos biscoito. A gente ficou conversando sobre a menina do Batista, ficou conversando sobre a Ana Paula, e não sei o que. Aquela frescura de adolescente com crush. E aí na época a gente não chamava de crush, né? Tinha outro nome. E aí o que acontece? A gente terminou dizendo, meu irmão, a gente já trocou ideia bastante aqui e tal, então vamos fazer a brincadeira do copo ou não? Como é que é essa história? Né? Ficou aquela dúvida assim. Aí a gente resolveu fazer. Disse, não, bora, meu irmão. Já tá aqui mesmo. Não tem nada a perder. O que pode acontecer, né? Grande besteira. Eu tava com aquela minha calça jeans rasgada no joelho. Eu com meu cabelo. Meu cabelo às vezes ficava bem grande assim, ó. Sabe? E deixa eu fazer aqui a redinha, né? O negocinho da rede. Aí o que acontece? A gente resolveu fazer a brincadeira do copo. Vamos lá. E aí distribuímos, sentamos no chão. Não sei se era pra... Eu lembro que eu queria cantar uma música, não sei o quê, porque eu fiz a brincadeira do copo outra vez, uma vez anteriormente, quando eu era criança. E aí, quando eu era criança, parece que o meu amigo, que era mais experiente em brincadeira do copo, ele disse que era legal cantar uma música para poder ficar um clima melhor. Eu disse, bora cantar uma música, fazer alguma coisa. Ele disse, não, bora, onde está? Aí a gente pegou os papéis, distribuiu assim, eram papéis cortados assim, cara. Foi a tabuija mais improvisada que eu já vi, assim. Era uma coisa assim, cara. A gente botou os papéis assim, eu acho que era... Aí tinha sim, não, A, B, C, D, E, F. Era alguma coisa assim. E aí eu acho que tinha os números. Era tudo meio irregular, meio cortado, meio mal feito assim, sabe? Aí a gente colocou o copo. Esse copo era um daqueles copos americanos, tá ligado? Aquele copo americano bem clássico, que eu tinha pego escondido lá de casa. E aí o que a gente fez? A gente pegou colocou o dedo aqui assim. Cada um colocou o dedo. Eu lembro que o Marcelo estava desse lado aqui. Aí cada um colocou o dedo em cima do copo. E tal.
para ver o que ia acontecer, né? Aí ele colocou o dedo aqui, eu coloquei o dedo lá. E aí a gente começou a se concentrar para ver o que acontecia. Mas apesar do clima ser um clima meio pesado, apesar de, né, tá aquela sensação, aqueles arrepios, aquela coisa assim, nessa hora da brincadeira do copo, a gente não sentiu nada demais. A gente não sentiu nada demais, sabe? Foi uma coisa meio decepcionante assim, sabe? A gente não sentiu que tinha acontecido nada, não estava acontecendo nada, o copo não estava se mexendo, não tinha nenhuma vibração, não tinha nada. Eu queria que o copo se mexesse sozinho, sem a gente nem encostar, né? Aí a gente começou a fazer aquela pressãozinha, né? Aquele movimento de leve assim, para ver se o copo vai para algum lugar ou não. Aí parecia que não funcionava. Aí eu tava de saco cheio e eu resolvi tomar uma atitude, né? Resolvi tomar uma atitude. Eu disse assim. Eu fiquei bem sério nessa hora, né? Fiquei bem sério nessa hora. Aí eu disse assim. Espírito. Fiquei bem sério assim. Deixa eu desenhar essa cena. Pô, isso aqui tá com muito desenho, mano. 2, 3, 4. Não vou dividir aqui, senão vai ficar muito. Aí eu disse assim. Eu fiquei bem sério na hora. Baixei a cabeça assim. Aí eu disse: Espírito, se você não quer falar através do copo, então fale através de mim. Aí eu lembro que eu olhei pro Marcelo assim nessa hora. Né? Eu olhei pro Marcelo assim nessa hora. Vou fazer meu cabelo assim porque ele às vezes ficava bem caótico. Aí eu disse assim: espírito, se você não quer se manifestar através do copo, então se manifeste através de mim. Entre em mim e fale. Eu disse alguma coisa assim. Aí o Marcelo ficou meio assustado, pô. O Marcelo meio que chiou. E aí nessa hora, pouco depois eu não sei se a gente sentiu, ele disse que sentiu alguma coisa. Ele sentiu, parece que o copo se mexendo um pouquinho assim, sabe? Ele teve a impressão de que o copo ele se mexeu, tá ligado? Aí ele disse que nessa hora ele ficou assustado, pô. Ele deu uma surtada, ele ficou assim, disse: eita porra, sabe? Nessa hora ele ficou meio assustado. Mas o copo não chegou a se mexer de verdade, não. Ele deu uma mexidinha assim, mas ele não tem certeza se foi, se não foi e tal, não sei o quê. Aí, beleza. E aí o que acontece? Já tá bem formatado, né? Pra um quadrinho. E aí o que acontece? A gente deu um tempo, né? Depois disso a gente voltou ao normal, se acalmou, o clima ficou mais tranquilo. A gente conversou mais um pouco e cada um foi dormir, né? Eu lembro que eu tava deitado deitado na rede. Eu tava, eita porra.
Cara, eu vou falar livremente, porque se eu for resumir demais também, vai perder a graça. Eu já tô tendo esse trabalho todo pra fazer, pra contar a história, meu irmão. Então vamos contar direito. Eu lembro que eu tava deitado na rede, aqui, e o Marcelo, ele tava deitado na cama, ali mais pra frente. O colchão tava nesse canto aqui, sabe? Aí eu lembro que tinha o corredor aqui, ó. Tinha a entrada do corredor aqui. Pô, essa perspectiva tá matando, velho. Perspectiva freestyle, meu irmão, é punk, velho. Vou te contar. Isso aqui vai vir aqui. Vamos lá, meu irmão. Não sou Leonardo da Vinci, não, cara. Vamos fazer aqui uma licença poética aqui, tá? Se eu for me preocupar muito com a perspectiva, termina que eu não vou fazer o negócio rápido, tá? O que eu lembro é que eu tava deitado aqui na cama. Tava deitado na rede. Tinha a cama aqui, que o Marcelo tava, que era a janela, que tava fechada. Tinha aqui a entrada pro corredor. Eu lembro que eu já tinha investigado esse corredor. Tinha visto os quartos, não tinha nada, só tinha coisa de poeira. Tinha uns restos coloridos tinha uns restos coloridos de tecido, assim, umas bolotas de tecido, umas bolotas de poeira também, sabe? Eu lembro que eu tava com a calça jeans rasgada no joelho e com a camisa rasgada. Eu gostava de rasgar minhas camisas, sabe? Porque eu não gostava de nada me sufocando. Aí minhas camisas eram meio assim, cara. Pegava uma camisa nova, porra, camisa novinha da loja e passava a tesoura aqui na gola e ficava com a camisa assim meio abertona, assim, rasgada, sabe? Luxos do adolescente, né? Poder parecer mendigo, vestir uma roupa de mendigo e parecer descolado ainda, né? Se eu usasse isso hoje, isso é uma desgraça. Aí o que que acontece? O Marcelo estava deitado aqui dormindo. O Marcelo já tinha dormido aqui. Não tinha Não tinha lençol, não tinha nada, era um colchão cru. Eu tava dormindo aqui na rede e tava olhando aqui para o corredor, certo? Essa foi a última visão que eu tive, a última perspectiva que eu tive, que eu me lembro antes de dormir, tá? E aí o que que acontece? Quando eu finalmente dormi, eu acordei, cara. Vamos ver se eu consigo fazer essa decolagem. Eu não sei se eu posso nem chamar de decolagem, porque eu fui para baixo. Foi uma das poucas projeções psíquicas que eu tive, que eu fui para baixo ao invés de ir para cima, tá? Então eu saí. Vamos aproveitar e fazer um negócio dramático, fazer uma splash page aqui. Esse caderninho no instante vai acabar, cara. A rede tava aqui em cima, ó. Meu corpo tava aqui em cima. E eu lembro que eu decolei pra baixo, mano. Eu atravessei a rede, como a rede tava suspensa no ar, né? Eu atravessei a rede, cara, pra baixo. Eu atravessei a rede
pro lado de baixo, como se eu tivesse afundado na rede, sabe? Como se eu tivesse afundado na rede. Como se eu tivesse afundado, não, né? Eu afundei na rede e desci em direção ao chão que estava ali embaixo. Deixa eu ver uma posição mais legal. Vamos usar umas poses clássicas de quadrinhos aqui, porque eu já desenhei tanto isso na vida. A mãozinha assim pra frente, ó. Cadê? Assim. Aquela mãozinha assim pra frente, que eu já cansei de desenhar em quadrinhos de super-herói. Mas é sempre eficiente, pô. Cadê? Se bem que agora não tá tão eficiente assim, deixa eu ver. Vou botar um pouco pra cá. Tá melhor assim. Ó. Vou fazer esse desenho um pouco melhor, né? Aí o que que acontece? Eu me projetei para baixo, descendo a rede. Essa foi uma projeção bem suave, tá? Não foi uma projeção grosseira, grotesca, não, tá? Como a descolando do corpo. Foi uma projeção que eu não senti nenhum grude, eu não senti nenhuma resistência incômoda. Foi uma projeção suave, foi uma projeção bem interessante, bem tranquila, bem suave. Eu simplesmente afundei da rede, sabe? E eu tive essa sensação de estar nu, tá? Eu, na verdade, não parei para reparar se eu estava nu ou não estava, mas eu me senti muito leve, eu me senti realmente flutuando, eu já me projetei flutuando. Eu já me projetei como um balão, como uma bexiga de aniversário, sabe? Um balão assim, bem devagarzinho descendo, tá? Então existia assim um pouco de gravidade. Essa gravidade, ela me puxava para baixo, mas era uma gravidade muito suave. O meu corpo, ele tinha, parecia que ele tinha peso, mas ele era um peso muito leve, como se fosse um balão bem leve, descendo bem devagarzinho. Foi essa sensação que eu tive no momento da decolagem, né? No momento da projeção. Nesse caso, a decolagem para baixo. É uma das poucas decolagens para baixo que eu tive na vida, tá? Mas foi engraçado pelo fato de estar numa rede, né? De estar suspenso. Talvez isso tenha favorecido, talvez tenha facilitado a projeção. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, tá? Mas talvez o fato de você estar suspenso no ar, ele favoreça esse desprendimento, né? Ele ajuda do ponto de vista psicológico também, porque quando você está suspenso numa rede, você já está meio que flutuando, tá? Então isso talvez seja um dispositivo, seja um aspecto que tenha colaborado aí para que acontecesse essa projeção. Mas esse foi, eu tenho que prestar atenção, porque toda vez eu estou repetindo esse, mas o que acontece? Mas o que acontece? Tá, eu sei que eu não preciso repetir tanto, tá bom? Vamos lá. Seguiu-se que
esse foi apenas o começo, cara. Esse foi apenas o começo. Essa é apenas o momento do desprendimento. Houve aí um episódio que realmente foi um episódio de um encontro. E esse encontro ele foi bem marcante, enigmático, perturbador e eu não sei nem mais o que eu posso adjetivar esse encontro. Eu vou explicar para vocês o que aconteceu e vocês tiram suas próprias conclusões, tá? Então, eu vou colocar aqui essa sensação que eu tive de espanto, tá? Não foi uma sensação ruim, foi uma sensação de... Deixa eu colocar uma expressão melhor aqui. Foi uma expressão de admiração, mais de estar impressionado, mas não uma coisa que fosse incômoda ou que fosse... ou que desse muito medo ou insegurança. Não estava me dando muita insegurança nem muito medo, só estava me dando essa sensação de deslumbramento com uma situação que eu não estava acostumado, muito fora do padrão, que eu não esperava que fosse acontecer de jeito nenhum, tá? Então vamos fazer ele nu, mas não precisamos colocar muitos detalhes não, tá? E aí eu vou colocar aqui uma licença poética aqui, que o ombro, eu tava com o braço pro lado de dentro, mas eu vou botar aqui como se estivesse com o braço assim, ó, meio para fora da rede, tá vendo? Só pra criar essa ai. Então eu me desprendi aqui mas foi um desprendimento sutil, suave, delicado e sem nenhum trauma. Mas assim que eu me desprendi, eu senti aquela energia, cara, aquela vibração, aquela densidade no ar, né? Uma coisa que eu senti foi essa vibração, foi essa densidade, foi foi quase como se eu tivesse dentro de uma água, sabe, dentro de um gel, dentro de um lugar mais denso do que o ar, um lugar mais denso do que o ar. Quando eu olhei, eu consegui girar, né? Quando eu caí aqui, eu girei, fiquei agachado no chão. Eu não caí no chão, plaft, não. Eu consegui girar e ficar agachado no chão. E aí eu me levantei, deixa eu ajeitar aqui. E aí eu me levantei e terminou que eu comecei a observar o cenário. A minha curiosidade científica nessa hora foi uma delícia, cara. Porque eu disse, o que está acontecendo? Eu estava 100% consciente. 100% consciente. Sabe aquele grau de consciência absoluto, meu irmão? Eu disse que isso é real, cara. Isso é uma projeção. Nessa época eu já sabia o que era projeção astral. A minha mãe já tinha me mostrado um livro de projeciologia, apesar de eu não ler o livro inteiro. Eu achei a ideia muito interessante, sabe? Um livro do Valdo Vieira, de projeciologia. Eu já tinha visto um filme em que a mulher fazia projeção astral. Então, assim, eu já sabia o que era, né? O fenômeno. E eu achava fantástico, apesar de eu ser um cara que eu tinha uma filosofia materialista, eu era comunista, marxista, leninista, eu era ateu, era declaradamente ateu,
Eu era comunista bem raiz mesmo. Hoje em dia eu sou politicamente de esquerda, né? Mas eu não sou mais materialista, eu sou espiritualista. Eu sou um espiritualista socialista de esquerda, vamos dizer assim, se é que pode dar esse nome. Aí o que que acontece? Eita. Neste momento eu parei para olhar, eu vou fazer o cabelo, cara, mas eu não sei se é certo fazer cabelo no corpo astral. Às vezes tem, às vezes não tem. Mas eu vou colocar aqui para fins estéticos, tá? Aí pronto, aí eu fui observar, vamos ver se eu desenho um pouco mais rápido para não ficar a eternidade aqui, já vai dar 1 hora. Também me falem, eu preciso muito dos comentários, viu pessoal? Me falem se essa duração é legal, se vocês querem uma coisa mais rápida, se vocês querem uma coisa que está tranquila, eu poder falar à vontade, né? Desenvolver, desenhar com calma. Porque eu tenho o meu limite, cara. Eu me considero um desenhista rápido. Eu não me considero desenhista devagar, não. Inclusive, meu agente dizia que eu era muito rápido. Mas eu não sou tão rápido assim, né? Eu tenho minha limitação. E o meu esboço, ele também tem uma limitação de qualidade dentro dessa rapidez. Então, eu estou tentando fazer o mais bem feitinho possível para contar a história, tá? E é o que acontece. Tinha aqui o corredor. Calma que a gente vai chegar na parte do encontro aqui. Eu lembro que tinha esse corredor aqui, essa parede vinha pra cá, essa parede vinha pra cá, assim, tinha um negócio aqui, tal. Aí tinha aquele corredor que eu falei, esse corredor ele entrava aqui, tinha umas portas aqui, se eu me lembro tinha 2 portas aqui. Tá? Então, aí eu comecei a observar o ambiente, estava tudo escuro e era aquela escuridão muito semelhante à experiência que eu tive da janela, que era aquela escuridão que dava para ver o que tinha. Algumas partes ficavam nubladas, algumas partes no canto assim ficavam nubladas e tinha como se fosse uma poeira cinzenta por cima. Era tudo sombrio, tudo com baixa saturação, tudo meio acinzentado mesmo. Mas eu sentia aquela energia, aquela pressão, aquela vibração, e tinha um som bem suave que parecia uma constante assim, sabe, como ou era um som constante assim, sabe, um tune assim, um tum que estava no ambiente. Isso não teve na janela, mas nesse ambiente tinha, era bem carregado o ambiente. E eu observei, cara, flutuando umas manchas de energia. Umas manchas que elas eram como se fossem assim, cara, manchas. Sabe aquelas manchas quando você fecha o olho com força e fica flutuando aquelas manchas coloridas? Pronto, exatamente essa a visão. Porque o ambiente estava escuro e por cima dessa escuridão do ambiente tinha essas manchas. Agora elas não eram muito destacadas não, elas eram manchas translúcidas assim, cara, meio coloridas, sabe, lilás, azul, meio avermelhado assim. E elas se destacavam do ambiente, que era muito escuro. E elas se moviam, assim, eram manchas que ficavam se movendo. Deixa eu colocar aqui de volta no lugar. Eram manchas que ficavam se movendo e mudando um pouco de forma, tá? Manchas coloridas.
flutuando no ambiente. Isso foi que mais me chamou a atenção, cara. Eu digo, que interessante, cara, ver só essas luzes flutuando, sabe? Eu fiquei de repente muito interessado assim naquela coisa, sabe? E então o que aconteceu? Eu finalmente percebi que dentro do corredor havia uma presença. Dentro desse corredor aqui havia uma presença, alguma coisa estava lá. E aqui dentro desse corredor havia uma aglomeração dessas manchas. Então havia como que uma concentração dessas luzes aqui que estavam se juntando aqui, se aglomerando, se colando uma na outra, se concentrando aqui, sabe? Pelo que eu sei hoje, eu acredito que isso poderia ser chamado de ectoplasma, mas a gente pode falar que era uma simples concentração de energia psíquica, uma concentração de energia, tá? Vamos chamar de energia, porque ectoplasma é um negócio muito Ghostbusters, assim, muito midiático, e não é um termo que eu gosto, não acho ele muito preciso, não, sabe? Eu acho que o ectoplasma, ele é mais material, ele é uma forma de materialização de uma energia psíquica, né? Quando ela se condensa a ponto de se manifestar no plano material, aí eu creio que podemos chamar de ectoplasma. Mas nesse caso era uma concentração de energia psíquica ali no fundo do corredor, tá? E aí eu disse, tá, meu irmão, o que é isso que está acontecendo, né? Que coisa é essa? E eu fui olhar, e quando eu olhei assim com calma para esse corredor, né? Eu vou fazer aqui o corredor, e eu vi que a forma, ela tomou assim uma forma, cara, bípede, sabe? Ela foi se colando e foi se tornando em um ser bípede, assim, sabe? Não apenas um ser bípede, mas um ser assim corpulento, sabe? Meio desengonçado, assim, corpulento, sabe? E ele tinha 2 olhos assim. Ele parecia uma gosma, cara. Ele não tinha forma definida. Eu não conseguia olhar para ele muito bem, tá? Não conseguia olhar para ele muito bem, mas ele se destacava do fundo porque ele era brilhante, ele era feito dessas luzes coloridas, essas luzes multicoloridas que se condensaram e se transformaram nesse ser, tá? E eu não conseguia encarar ele direito, eu não conseguia ver direito o que ele era enquanto ele estava nesse corredor. No caso, o corredor estava bastante escuro, tá? E eu só conseguia distinguir essa forma assim. Vamos fazer um negócio bem dramático aqui. A arte está evoluindo porque eu estou me acostumando a desenhar rápido falando. Não tão rápido, né? Porque a gente já vai para 1 hora. E aí o que acontece? O bicho estava chegando, né? Aquela gosma, aquela coisa, aquele conjunto de energia estava se aproximando, até que ele chegou mais perto. Eu pude ver realmente a forma da criatura, né? E a forma dessa criatura, meu irmão, é muito polêmica, tá? A forma dessa criatura, porque ela
eu vou dizer realmente o que eu vi, tá? Existem duas maneiras de contar a história. Inclusive o meu amigo Marcelo, que ele estava lá nesse dia, tá? Essa é uma das poucas histórias em que ele tava junto, ou talvez a única, de projeção astral que ele tava junto. E ele fica retado comigo, né, Marcelo? Porque assim, eu insisto em querer contar exatamente o que eu vi. Né? Eu acho que é importante, do ponto de vista até mesmo científico, eu tá compartilhando exatamente a experiência que eu vivi, né? Ser o mais fiel possível à experiência. E ele não gosta muito do formato desse bicho, porque ele acha, né, sei lá o que. Mas realmente é bem fora do padrão, tá? O que eu vi foi um dinossauro. Um dinossauro humanoide bípede, como um reptiliano, mas ele tinha a característica bem peculiar de ser cor-de-rosa e fosforescente. Então, sim, meus amigos e minhas amigas, era um dinossauro rosa. Eu não vou dizer um dinossauro rosa igual ao Barney, que assim seria o Barney, né? Mas não chegou a esse ponto, tá? Mas ele era um dinossauro rosa, cara. Ele era um dinossauro rosa. E aí o que acontece? O rosa que ele tinha era justamente esse brilho fantasmagórico, que ele emanava desse aglomerado de energia, dessas luzes que ele tinha, tá? Ele na verdade não era tão simpático assim, ele era meio tenebroso mesmo, tá? Ele tinha um formato meio quadrado, mas ele tinha a boca assim, cara, meio sorrindo, certo? E o dente grosso, assim. O dente parecia mais um dente de tubarão do que um dente de dinossauro, sabe? E o olho dele era uma coisa redonda, assim, cara. Pensando bem, cara, ele parecia com a cabeça mais de um tubarão do que de um dinossauro. Mas eu identifiquei ele como um réptil, um dinossauro, tá? O olho dele era como se fosse um vácuo assim, cara. Um buraco negro, tá ligado? Tipo uma espiral assim. Era bem perturbador, cara. O olho dele era um buraco assim, redondo. Sabe, uma coisa que girava em espiral, um buraco negro assim. E ele tinha essa forma de energia meio fluida. Esse corpo dele, ele não era um corpo sólido, ele era um corpo que parecia fluido assim, meio feito de uma substância mutável, como se fosse feito de névoa, sabe? Como se fosse feito realmente de uma luz translúcida que fosse se movendo assim, sabe? Aí Marcelo diz, pô, meu irmão, um dinossauro rosa, cara. Fala que era um cachorro. Fala que era. Eu disse, mas Marcelo, tem que contar a verdade. Ele não, o que importa é a história, meu irmão.
importa é a verdade, que nada, pode dizer o que tu quiser. Aí eu disse, não, Marcelo, é um negócio antropológico, porra, Castanheda. Aí ele, Castanheda o quê, meu? Aquele índio nem existe, meu irmão, é tudo invenção. Quer dizer, ele não disse isso, não. Ele disse, não, esse índio Dom Juan, ninguém nem sabe se existe ou não, porra. Isso aí não importa, não. O que importa é ser verossímil. Aí eu disse, Marcelo, eu tenho que contar como foi que eu vi, Marcelo. Você não entende, Marcelo? Enfim, aí tá. Aí o bicho era assim, pô, o bicho assustador da porra. Tá achando que isso aqui é pouca coisa, meu irmão? Como diria meu amigo falecido Pacheco, Paulo Pacheco falecido. Ele dizia assim, não é pouca merda não, é um balde cheio, meu irmão. De brincadeira, porra. Um bicho desse não é qualquer um que vê e fica impassível não, pô, diga aí. Dinossauro rosa feito de energia. É pra torar o aço de qualquer um. Torar o aço o pessoal fala lá no Ceará, né? Eu não sei se fala hoje em dia. Torando um aço. Hoje em dia eles dizem assim, não passa nem sinal de Wi-Fi, né? Antigamente era torando aço. Bom, essa foi a visão que eu tive, o dinossauro rosa. Ele chegou, ele se aproximou de mim com simpatia, cara. Eu vi como se fosse um sorriso na boca desgrenhada dele. Eu percebi um sorriso e ele veio fazendo um gesto, como se fosse um gesto de simpatia, entendeu? Ele estendeu o braço assim, sabe? Meio como se estivesse me saudando, me dando as boas-vindas, sabe? Sorrindo pra mim. E aí eu disse, não, cara, não quero ser seu amigo não, sai pra lá. Eu disse, saravá, meu irmão, não, cara, sai de perto, bicho. Né? Eu me afastei assim, fui pra trás e eu terminei tropeçando. Né? No que eu fui me afastar, eu tava perto da rede, aí eu dei um passo em falso assim, terminei tropeçando e caí no chão. Aí no que eu caí no chão, eu fiquei com medo, né, que o bicho fizesse alguma coisa comigo. Aí eu tava aqui caído no chão. Deixa eu fazer um desenho mais rápido aqui, porque... Eu tava aqui caído no chão, a rede tava aqui. Aí eu lembro que o dinossauro... Ele passou aqui assim, ó, meu irmão. Ele tinha me dado a mão, né? Mas aí como eu caí no chão... Eu lembro que ele seguiu em frente. Ele se desviou e ele foi pro lado. E ele meio que me desprezou assim, cara. Nessa hora que ele passou por mim, eu senti um grande desprezo vindo dele. Ele me olhou assim, sabe, como se eu fosse um inseto, sabe assim. Ele me olhou como se eu fosse uma criatura insignificante, né? Como eu não sei se ele ficou magoado porque eu rejeitei, mas enfim, ele me deu um desprezo assim, cara, que eu me senti muito mal na hora, sabe? Ele passou sobre mim como se fosse um inseto, cara. Ele passou assim como se fosse um nada, assim. Ele passou, então, sabe? Passou assim, foi embora. Aí nessa hora eu fiquei com medo, cara. Nessa hora eu realmente fiquei com medo. E aí esse medo me deu um impulso, né? Eu dei aquele susto, né? Quando a gente fica com muito medo numa projeção astral, existe um mecanismo de defesa automático que faz com que a gente acorde, né? Que ele puxa a gente de volta. O medo intenso, ele é um gatilho que ele né, causa uma retração e a gente volta para o nosso corpo,
né? E aí o que que acontece? Eu acordei. Quando eu acordei com medo, cara. Acordei suando frio, bicho. Quando eu acordei, a sensação que eu tive lá no plano astral, ela continuou, cara. A sensação continuou. A sensação de tá, daquela pressão, daquela opressão, daquele ar pesado, sabe? Daquele ar meio gelado, assim, daquela coisa. E olha que a gente tá em Fortaleza, viu? Pra ter um ar gelado ali, tem que ser realmente sobrenatural. Pensa num lugar quente, só não é mais quente que Recife. E aí o que que acontece? Eu tava, cara, muito angustiado, bicho, muito angustiado. E eu ainda tava senti arrepio, senti aquele suor, sabe? Aí eu fiquei, porra, esse bicho tá aqui, o bicho tá aqui, meu irmão. Será o bicho tá aqui e tal? Sabe? E eu fiquei assim, bem paranoico, bem assustado na hora. Eu disse, meu irmão, o dinossauro tá por aqui, tal, não sei o que, sabe? E aí, meu irmão. Aí eu lembro, cara, isso foi bem legal, cara. Aí eu lembro que eu olhei pro Marcelo. Aí eu lembro que eu olhei pro Marcelo. Deixa eu fazer meu nariz de batata aqui. Aí eu lembro que eu olhei pro Marcelo e vi ele dormindo. Ele tava deitado no colchão e ele tava dormindo de boa. Ele parecia que tava bem, sabe? Ele tava dormindo aqui. Aí eu lembro que a porta tava aqui, a janela tava aqui e o colchão tava aqui debaixo. Aí eu olhei assim, eu disse, pô, o Marcelo tá ali dormindo, cara, ele tá eu senti como se o Marcelo tivesse vulnerável, entendeu? Eu disse, porra, o Marcelo, ele tá vulnerável, se o bicho pegar ele, será, meu irmão? Ele parece que tá tão bem. E aí o meu sentimento começou a mudar. Então, o medo se transformou em indignação, se transformou em raiva. Eu tava puto com aquele bicho, cara. Eu tava puto com aquele dinossauro. Esse dinossauro desgraçado. Ele assustou minha avó, assustou minhas tias, me assustou, né? Ele pode assustar o Marcelo também. Pode fazer não sei o que. Essa porra desse bicho miserável, patético, ridículo tá me assustando. Isso eu não vou aceitar isso não. Eu não vou aceitar. Eu não vou ser intimidado por um dinossauro rosa. Não vou. Não vou. Comecei a ficar puto na hora. Aí eu disse, meu irmão, eu vou fazer alguma coisa contra esse dinossauro. Vou botar pra fuder. Eu tenho que fazer alguma coisa, cara. Eu tenho que reagir. Não é possível. Eu vou deixar barato isso aí? Não, eu vou ter que fazer, eu vou botar pra quebrar nesse dinossauro. Eu vou botar pra quebrar. E aí eu pensei, pô, o que que eu faço, meu irmão? Como é que eu luto contra um espírito? Aí, assim, na época eu só tinha 15 anos, eu acho que eu já tinha feito 16 anos. Eu tinha 16 anos e era anos 90, 93. E aí o que que acontece? A gente não tinha muita referência de cultura pop. Não tinha Supernatural, não tinha... a única coisa que a gente tinha era Exorcista e os quadrinhos, e algumas histórias em quadrinhos, algumas coisas assim, né? Poltergeist.
Só coisa assim, Stephen King, não tinha nada muito sofisticado. E eu não conhecia o ocultismo de verdade ainda. E o que acontece, eu disse, meu irmão, o que, que eu vou fazer, cara? Eu vou dar um exorcismo nesse bicho? Vou fazer o quê? Aí eu disse, não, quer saber? Eu vou dar uma de John Constantine. Porque a gente já tinha acesso às revistas da DC Vertigo. E tinha ali o personagem de John Constantine, que ele é um bruxo, né, criado por Alan Moore. Ele é um mago, ele é um bruxo, mas ele tem toda essa atitude despojada. Ele é um cara que é fumante, né, e eu era fumante. E ele é meio vagabundo, assim, ele não se importa com esses padrões, né, de ser certinho, tal. Era um cara rebelde. E ele, apesar dessa atitude dele despojada, ele detonava os demônios, né? Era um cara super poderoso. Aí eu disse, pronto, meu irmão, vou fazer que nem John Constantino. Vou dar um blefe aqui, vou fazer de conta que eu sou um mago e vou assustar esse bicho, tá ligado? Foi isso que eu pensei na hora. Aí eu disse, meu irmão, é agora ou nunca, mano. Agora é minha hora. Aí o que que eu fiz? Eu peguei um cigarro, né, como um bom discípulo de John Constantine, né? Eu peguei um cigarro. Deixa eu ver se eu consigo fazer um ângulo legal aqui. Eu boto isso aqui assim. Deixa eu ver. Tem que lembrar de desenhar meu nariz de batata. Porque assim, quando eu às vezes me desenho adolescente, eu desenho o personagem de uma história que eu fiz semi-autobiográfica, que é o Alex. O Alex ele tem um rosto diferente do meu. Mas eu vou tentar desenhar o meu rosto um pouco mais parecido com quem eu sou mesmo. A primeira coisa que eu fiz foi acender um cigarro e fazer cara de mal. Eu acendi o cigarro. Foi um ritual, né, cara? Eu mesmo sem querer, eu mesmo sem saber, eu terminei fazendo um tipo de ritual mágico. Acendi o cigarro e comecei, cara. Me encostei na parede daquele jeitinho, como se fosse um cara do Ramones encostado no muro. Sabe aquela capa do Ramones que tem eles encostados no muro assim? Pronto, isso aí foi a minha referência na hora. Me encostei assim na parede como se eu fosse um membro do Ramones. Fiz aquela pose meio desengonçada assim. Meio desengonçada não, meio despojada, mas altamente firme e decidido, sabe? E aí pô, isso aqui tá difícil de desenhar, mano. Eu ainda tava com aquela camisa meio rasgada. E a minha calça era rasgada aqui no joelho. Eu tava com a calça jeans e eu tava descalço. Bem bad boy, cara. Bem punk. Tava mais ou menos assim. Não lembro qual a camisa que eu tava, mas eu vou botar essa aqui da Anarquia.
que eu às vezes pintava, customizava minhas roupas. Aí eu disse assim: quem você pensa que é? Quem você pensa que é, seu verme desgraçado? Você não é nada, você é um insignificante, você é uma coisa ridícula, patética, uma criatura aí, sabe, desprezível, você é um merda, um lixo, você veio do esgoto, eu vou mandar você pro inferno, você não se meta comigo, não sei o que. Eu comecei a falar um bocado de coisa pro cara, pro espírito, sabe, como se eu fosse um mago poderoso. Eu disse: você não sabe quem eu sou um mago. Eu sou um mago. E eu pegava o cigarro e apontava assim pra frente. Deixa eu ver se eu consigo fazer essa cena. Eu sou um mago. Não se meta comigo. Eu vou lhe destruir, não sei o quê. E assim, eu comecei blefando. É claro que tudo isso foi um blefe, porque eu não era um mago. Mas assim, apesar de ser um blefe, causou um efeito psicológico tão interessante que assim, apesar de ser um blefe, isso me deu segurança. Então, ao fingir ser um mago, eu acredito que eu terminei invocando um certo poder verdadeiro ali. Porque eu me senti forte, eu me senti seguro, eu me senti eu me senti invulnerável, cara. Nossa, quando eu comecei a posar de fodão, eu realmente senti como se eu fosse fodão de verdade. Então a contradição, assim, a gente começa imitando, né, vamos dizer assim, mas termina que, enfim, eu comecei como um blefe, mas eu acho que eu terminei como um mago de verdade, mano, sinceramente. Porque eu senti uma intensidade, eu senti uma vontade, uma força, uma proteção, sabe? Eu senti um poder grande nesse momento, em que eu comecei a xingar o bicho. Eu usava o cigarro assim, né? Apontava o cigarro para um lado, apontava o cigarro para o outro, tentando bater no bicho, sabe? Como se fosse uma arma, assim, sabe? Então não ouse chegar perto de mim, né? Porque eu protegi o Marcelo também, né? Não ouse chegar perto de mim, né? Do meu amigo. Vou mandar você pro inferno. Eu vou destruir. Você tem que voltar pro esgoto de onde você veio. Eu não sei se foram exatamente essas palavras, mas o espírito foi esse, entendeu? Foi um espírito de desafio, foi um espírito de enfrentamento, de combate, de confronto, muito forte, sabe? E eu senti nesse momento uma energia muito forte em mim, me senti realmente poderoso, apesar de tudo ter começado com um blefe, né? Então, John Constantine, que é um personagem fictício, ele terminou inspirando um poder real nesse momento, cara. Então, acho que, de certa forma, eu terminei expulsando, exorcizando esse bicho, porque depois que eu terminei, depois que meus xingamentos místicos, estilo Constantine, acabaram, né? Depois que eu terminei o meu repertório, né, que a minha imaginação chegou num certo limite, né? Aí eu disse: não, tá bom, agora não tem mais para onde ir, né? Aí eu fiquei parado e eu senti, cara, eu senti o ambiente ficar mais leve, senti o ambiente ficar mais tranquilo, não ouvi mais o zumbido, né? Depois que eu terminei meus impropérios, eu fiquei parado lá por um tempo, encostado na parede. O cigarro foi acabando. E no que o cigarro foi acabando, a sensação de opressão no ar, de peso, foi diminuindo, foi tudo ficando mais tranquilo. Até que eu finalmente fui
Peguei o copo americano lá que a gente tinha usado para brincadeira do copo, e apaguei o cigarro nele. Enfim, cara, essa é a história de hoje. O dinossauro. Quando eu dou uma de John Constantine para lidar com essa aparição que era um dinossauro rosa, mas ele era muito forte. Então o copo que a gente invocou o bicho foi o mesmo copo onde eu acho que exorcizei ele também, né? Porque ao apagar o cigarro aqui foi o encerramento do meu ritual improvisado, né? Eu já eu posso dizer o seguinte, cara, com toda tranquilidade, eu acho que eu sempre tive talento para coisa ritualística, viu? Porque eu tirar esse banimento da intuição inspirado num personagem de quadrinhos foi legal pra caramba, velho. Foi muito, muito legal. Isso aí foi um sinal de que eu já sabia meio que intuitivamente que o caminho era enfrentar, cara. Era usar a coragem. E durante toda a minha trajetória, inclusive nas minhas projeções astrais, eu sempre adquiri essa postura mais agressiva, mais assertiva, mais combativa, mais violenta. Mas é interessante que eu sou exatamente o contrário no mundo material, né? No mundo material eu sou um bobalhão, cara. No mundo material eu sou uma menininha, cara. Eu sou a coisa mais fofa do mundo. Mas quando se trata de enfrentamentos no plano astral, no plano espiritual, aí eu viro bicho, cara. Aí eu sou o dragão de fogo. Dragão de fogo Bing Chen. Aí eu vou pelo meu signo do horóscopo chinês, cara. Aí eu viro dragão de fogo mesmo, eu boto pra quebrar. Mas na vida normal, na vida real, no dia a dia, é só fofura. Só ser bonzinho, tranquilo, tal. Não violência. Evito conflitos, sempre gentil. Eu não sei, cara, eu não sei explicar direito essa dualidade, não. Mas no plano espiritual, realmente, minha personalidade, ela muda um pouco, ela vira uma outra persona, sabe? Não sei explicar muito bem isso, não sei se é coisa de ascendente, coisa de ascendente, mas eu tenho essa dualidade, sabe? De na vida comum ser uma pessoa doce, gentil, delicada, e na vida espiritual ser extremamente assertivo. Bom, essa foi a nossa história de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí nos comentários o que é que vocês acham, se tem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma opinião, e a gente vai fortalecendo aí a nossa comunidade. Valeu? Dê uma olhada aí nos cursos, nas oficinas, nos links que eu deixo tanto nos comentários mesmo, quanto na descrição do vídeo, e a gente vai se falando. Até a próxima, até mais, tchau, tchau.